Eu estou recebendo aqui hoje a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Eu já dei bom dia para ela, já falou conosco aqui e a gente tem um problema uma preocupação muito grande com o nosso meio ambiente, porque ao contrário do que você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo na rádio, o meio ambiente impacta na nossa vida no dia a dia, né? Tem gente que fala assim, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de coisas naturais, mas isso impacta. A gente está vivendo aí, a SEMA não está falando sobre isso, mas para que você entenda o que eu estou dizendo, a gente está vivendo uma crise hídrica porque tem muita gente que comete crime ambiental, comete atrocidades ambientais. E isso reflete na cachoeira Véu de Noiva que secou, na cachoeira lá em Nova Olímpia, se eu não me engano, que secou também. Enfim, a gente acaba cometendo atrocidades ambientais que afetam o nosso dia a dia, né, secretária? Sem dúvida, Anderson, a atuação humana é uma grande causadora dos problemas que nós mesmos depois sofremos. O objetivo do governo do estado de Mato Grosso, de todos os cidadãos, é de forma comum trabalhar para que nós possamos conciliar a vida humana com o uso dos recursos naturais. Esse é o desafio diário do órgão ambiental e de nós como cidadãos. Bom, qual é o maior desafio hoje da secretaria? Eu não conseguiria falar um desafio só, mas eu acho que nós temos 3 grandes desafios. Primeiro de todos é combater a ilegalidade, certo? Porque a ilegalidade é o grande causador dos problemas que depois nós temos que administrar. O segundo desafio é tornar a secretaria um órgão eficiente para aqueles que querem empreender na legalidade. E o terceiro desafio é, dentro das nossas unidades de conservação, das nossas áreas protegidas, tornar essas áreas efetivamente implantadas e o cidadão poder conviver com essas áreas, utilizar, usufruir dos nossos parques, as nossas terras indígenas, que também hoje é um importante patrimônio cultural do Brasil e do estado de Mato Grosso. Agora, secretária, eu acho até interessante quando a gente fala em legalidade, né? A gente vive uma era tecnológica tão grande no campo, na lavoura, em toda essa área, e a gente ainda encontra pessoas que insistem em viver fazendo aquilo que não é legal. Por que isso? Tem uma resposta para isso? É porque o cara não quer pagar o imposto? É porque o cara não quer cumprir as legislações ambientais? O que leva o cara a fazer isso? Olha, a gente teria que fazer talvez um estudo até antropológico em relação à questão do ser humano. Eu acho que a gente tem um pouco de cultura, existe ainda a sensação de impunidade, existem pessoas que querem fazer divisas, existe desinformação, eu acho que é uma série de fatores. A gente ao longo do tempo vem monitorando o comportamento da ilegalidade e ela também tem mudado. Hoje a gente tem, no âmbito principalmente do combate ao desmatamento ilegal, que é uma grande preocupação de todos, um comportamento diferenciado de anos anteriores, da década anterior. Muito isso hoje ainda, esse desmatamento? Ainda temos um desmatamento ilegal na casa aí dos seus 78%. Nós melhoramos muito, saímos de 5% em 2019 de desmatamento lícitos para 22% em 2021. Porém, ainda o número do desmatamento ilegal é muito maior do que o desmatamento lícito. E o comportamento é diferente, os desmatamentos ilícitos hoje são menores, né? Estão concentrados em áreas que têm problemas de desapropriação, de regularização fundiária, mas também estão localizadas em outras áreas, hoje já ocupadas por proprietários particulares que estão empreendendo. A gente recebeu ontem uma mensagem aqui no programa de um ouvinte nosso que ele viaja muito pelo estado e ele dizia que ele perde de vista as plantações de lavouras que são intermináveis, que teve desmatamento, segundo ele fala, mas existe na legislação para essas áreas que são cultivadas na agricultura, que ela mantenha uma reserva natural, não existe isso? Existe sim, e o estado de Mato Grosso, a gente tem que lembrar, tem mais de 62% do seu território preservado, isso é um fato, constatado, inclusive com a tecnologia. Então os produtores, hoje, eles têm obrigação na área da Amazônia de preservar 80% e no Cerrado Mato-Grossense 35% minimamente. É difícil fiscalizar isso, secretário, ou não? Evidentemente, nós somos um país continental, né? Temos o tamanho de 3 países da Europa, somando o Reino Unido, Alemanha e Itália. Mato Grosso é um pouco maior. Mas o estado de Mato Grosso tem estratégia para isso. Desde 2019, nós utilizamos a tecnologia da informação para nos mostrar em tempo real
onde está havendo desmatamento, esses relatórios, recebemos relatórios semanais com esses alertas, com todo o perímetro identificado, e isso nos permitiu que nesse último período apuratório pelos dados do DETER, do INPE, nós conseguíssemos reduzir em mais de 20% os alertas de desmatamento no estado de Mato Grosso. Então isso já é uma demonstração de uma vitória. Fomos reconhecidos por duas instituições importantes, MAP Biomas e a Universidade Federal de Minas Gerais, como estado com a melhor performance no combate ao desmatamento no país. O Daniel, aqui do centro, ele mandou uma mensagem no nosso zap, do 98107-4204, ele fala assim: bom dia a todos, secretária, o Estado Eco Brasil prega sobre diversidade na matriz energética, e quando essa possibilidade aparece, o próprio governo acaba tolhendo essa possibilidade e inviabilizando com impostos. A inércia na diversidade por parte da federação é culpa de quem? Do governo federal, que não investiu com o devido, do Estado pela arrecadação, ou do município, que só ajuda a gastar? É o Daniel que está perguntando. É uma pergunta mais relacionada à parte fiscal do que efetivamente meio ambiente. Mas enfim, vamos tentar responder o Daniel. Eu acho assim, pode haver interferência nos três. No caso do estado de Mato Grosso, o governo do estado de Mato Grosso não tem nenhum tipo de política contrária. Muito ao contrário disso, na verdade, né? Ele incentiva essas tecnologias inovadoras de diversas formas, inclusive no âmbito do licenciamento ambiental. Nós recentemente regulamentamos a questão, por exemplo, da energia solar, tornando o licenciamento mais simplificado, inclusive que muitos estados brasileiros. Então hoje nós temos a licença por adesão e compromisso para pequenos empreendimentos fotovoltaicos e a licença simplificada, e só para grandes empreendimentos o licenciamento convencional. Além disso, as taxas foram todas reduzidas no ano de 2020, com a alteração da legislação da taxa da Secretaria, também como um incentivo para esse tipo de empreendimento. Nas nossas matrizes, nos licenciamentos ambientais, nós também temos fomentado, por exemplo, cogeração de energia, que é um empreendimento industrial, que ele já no seu processo industrial é capaz de produzir energia. Um exemplo disso são as indústrias de etanol de milho, que no empreendimento, durante o funcionamento da sua indústria, ela produz vapor, e esse vapor, quando gerado numa turbina, produz energia. É uma cogeração de um processo industrial que também é uma inovação, é um aproveitamento otimizado daquela planta industrial. Ao contrário do que muita gente pensa, a Secretaria, ela não atua só em grandes proporções, né? Mas ela também tem programas, atuações voltadas para pequeno, médios e micro, né? Que atuam nessa área e que muita gente não sabe. Acha que a Secretaria de Meio Ambiente, ela só pensa o macro, ela só pensa o grande, mas há essa preocupação também lá na pontinha, né? Exatamente. Inclusive, nós temos atuado muito conjuntamente por programas como o Programa REM, que é uma estrutura, uma parceria do governo do estado de Mato Grosso com os governos alemão e do Reino Unido, e dentro deste programa estão contempladas a agricultura familiar, os quilombolas, as comunidades tradicionais e até mesmo a produção indígena de subsistência. Dentro desse programa, o produtor recebe na ponta, assim como assistência técnica, entre outros fatores. Nós estamos preocupados em dar condições ao pequeno produtor no estado de Mato Grosso de empreender, e temos buscado fazer isso de diversas formas, simplificando a burocracia do licenciamento para esses pequenos. Nós temos aí a lei do SUSAF, a liberdade econômica foi implantada no estado de Mato Grosso, e consorciada com ela também essa simplificação do licenciamento para empreendimentos de menor potencial poluidor. Bom, o cara que quer buscar, o pequeno que quer buscar as informações sobre isso, os investimentos sobre isso, como é que faz? Bom, nós temos uma coordenadoria na Secretaria de atendimento ao cidadão. Então, ele pode se dirigir à Secretaria. No site da Secretaria, nós temos os canais de comunicação que ele também pode acessar, no e-mail, e se ele preferir ir à Secretaria, temos pessoas preparadas para atendê-los e fazer o encaminhamento para o setor adequado. Além disso, a Secretaria de Agricultura Familiar também está à disposição para atender o cidadão que quiser empreender, e a nossa Empaer também tem dado assistência
assistência técnica, inclusive recebido dentro desse programa estrutura para atender melhor o cidadão, na capital e no interior. Secretária, eu sei que essa história da crise hídrica não é algo específico que a Secretaria esteja acompanhando diretamente, vamos dizer assim, mas qual o conselho que a gente podia dar hoje para o cidadão, para o produtor rural, para que a gente vivesse uma situação ambiental melhor no nosso estado? Bom, eu acho que o primeiro ponto é nós protegermos as nascentes, os cursos d'água, né? Isso é um dos objetivos da Secretaria, isso está na norma federal, e o Estado de Mato Grosso tem cobrado isso no âmbito do Cadastro Ambiental Rural e em todas as nossas ações fiscalizatórias. Esse é o grande ponto. A gente percebe que já existe uma conscientização dos produtores rurais em relação à manutenção dos seus mananciais, tá? Inclusive, a AproSoja tem um programa, Soja Produtores de Água. Então a gente percebe que existem iniciativas em boa parte dos produtores em relação a isso. Esse é o primeiro ponto, é uma grande marca para que a gente mantenha os recursos hídricos. Num segundo ponto, todos nós temos que ser conscientes no uso da água. Isso começa dentro da nossa casa, cada cidadão faz a sua parte. No âmbito da Secretaria, nós temos uma sala de situação que monitora a questão hídrica no estado, ligada com a Agência Nacional de Água, e nós participamos desses fóruns de discussão que buscam entender esta crise hídrica e como isso vem acontecendo. É óbvio que nós temos um comportamento do planeta, que em anos anteriores, e até já fui questionada sobre isso, olha, não é o único momento que nós tivemos crise hídrica. Não. Nós tivemos crise hídrica em 1978, as cachoeiras de Foz do Iguaçu também secaram, temos fotos dramáticas, e a intervenção humana talvez era menor. Eu concordo. Acho que nós temos um comportamento e temos é sazonal essa crise hídrica, porém nós temos o dever sempre de evitar e eliminar aqueles fatores que podem contribuir com o agravamento disso. Tem jeito então, né? Claro que tem jeito, né? Nós temos trabalhado muito para isso, aumentamos muito a regeneração de áreas no estado de Mato Grosso. A ONU lançou para a próxima década o desafio de restauração de ecossistemas. Então, dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, nós também temos um programa para essa restauração. Nas áreas rurais, isso está concentrado lá no nosso CAR, no Cadastro Ambiental Rural. O estado de Mato Grosso é um dos estados mais evoluídos na análise, validação e assinatura dos PRADs no país. E também na questão do licenciamento ambiental, nós temos focado nesse item de promover a restauração dentro dos imóveis rurais. Nas áreas urbanas, nós temos apoiado os municípios com a criação de unidades de conservação urbana e também a criação de áreas verdes. Porque é muito chato, né? A gente vê, toda vez que vem uma crise hídrica, a gente vê pontos turísticos da forma como ficam, e as pessoas às vezes não estão nem aí, né? A impressão que a gente, pelo menos às vezes, o problema ambiental, eu lembro que há um tempo atrás eu assisti um filme onde a filha falava para a mãe assim, eu vou para uma passeata para defender o meio ambiente. Aí a mãe falava, você não vai não, você não molha nem essa samambaia que está em casa, né? Por que eu estou falando isso com a secretária aqui? É porque a gente deixa de ter pequenas atitudes, como ela mesma citou aqui, que começa dentro de casa, que poderiam não chegar ao ponto que chega às vezes, né? Um ponto enorme que às vezes fica incontrolável em situação do meio ambiente todo. Aliás, eu sou da seguinte opinião, eu acho que as pessoas acham que problema ambiental ou grande ou pequeno sempre tem um responsável ou outro, e o responsável somos todos nós, né? Como tem o Geraldo aqui do Santa Helena está te fazendo uma pergunta, ele diz assim, gostaria de saber da entrevistada sobre os lixões das cidades, por que é tão difícil ter usinas de reciclados? Na verdade, nós temos em Mato Grosso uma problemática relacionada à logística e a volume de resíduo, né? Coincidentemente, nós estamos num momento ímpar para o estado. Depois de 11 anos buscando realizar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, ele está acontecendo na gestão do governador Mauro Mendes, Anderson, e é importante a participação social. Então, procurem na página da Secretaria como contribuir. E nesses estudos, durante a discussão do Plano de Resíduos Sólidos do estado, o que nós percebemos? Que a questão logística é um grande, e o volume gerado nos municípios matogrossenses, que grande parte deles é pequeno, dificulta a instalação desses empreendimentos que trabalham com volume, né? É preciso você ter garantia, volume e logística para que isso aconteça. O planejamento do governo do estado de Mato Grosso, esse plano estadual, é de apoiar os municípios, os consórcios, para que a solução seja trabalhada regionalmente. Nós recebemos o Ministério do Meio Ambiente com o programa Lixão Zero recentemente, e estamos trabalhando no âmbito do plano a estruturação de soluções para apoiar os municípios.
Bom, secretário, alguma coisa que a gente não tocou aqui no programa que você gostaria de falar ou não? Eu quero sempre destacar, Anderson, a questão do período proibitivo de queimadas, né? Nós estamos aqui num momento crítico. O governo do estado de Mato Grosso, no ano de 2021, investiu mais de 73 milhões no planejamento de combate ao desmatamento e aos incêndios florestais. A gente percebe ainda uma ausência de compromisso em parcela da sociedade, tanto na área urbana quanto na área rural, que ainda insistem com a prática do uso de fogo, achando que nada vai acontecer. É crime, né? E na área rural também é crime agora. Mas existem umas datas específicas. Mas nós estamos no período proibitivo, nós estamos no momento mais crítico e ainda assim desse os caras período. continuam fazendo isso. Voluntário e involuntariamente, alguns de forma criminosa, aí eu quero dizer que a mão de ferro do Estado está ali para punir, nós não toleraremos. Tem que punir mesmo, né? Exatamente, exatamente. Não tem outro caminho, porque infelizmente o ser humano não entende outra tática, né? Eu acho que nós tivemos até uma mudança de comportamento esse ano, porque nas nossas campanhas, nos nossos cursos, nós tivemos muito mais adesão das pessoas do que em anos anteriores, talvez até pelo evento de 2020, mas ainda assim falta compromisso da sociedade. O poder público, os bombeiros não vão conseguir fazer esse controle sozinho, é humanamente impossível na extensão territorial do estado de Mato Grosso, é preciso que a sociedade se comprometa. Evitem fazer uso de fogo, não pensem que um uso de fogo ali no seu quintal ou no seu sítio não vai se transformar num incêndio, porque as condições climáticas desse ano são ainda mais críticas do que o ano anterior. Nós continuamos com uma intensa temperatura e uma crise hídrica muito maior que o ano de 2020. Então, a somatória desses fatores pode causar desastres, com certeza não como do ano passado, porque nós temos uma capacidade de resposta diferente, um compromisso muito maior da sociedade, mas ainda é preciso conscientizar o cidadão. E o que as pessoas têm que entender, eu me lembro, secretária, que tempos atrás, uma equipe nossa foi fazer uma reportagem de uma queimada e quase saiu queimada de lá, porque o vento mudou a direção e o fogo que ia para um lado foi para o outro, e é tudo muito rápido, né? Então as pessoas falam, vou botar um foguinho aqui, não vai pegar, um vento que bate ali, ele leva aquela labareda para o outro lado e causa prejuízos, como causou acho que 2 semanas atrás na estrada de Chapada ali, um fogo terrível que ninguém sabe onde, aliás, segundo os bombeiros, eles sabem aonde começou, mas não conseguem provar quem começou, né? Quem colocou o fogo lá. Exatamente. Muito bem, eu recebi aqui a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Muito obrigado pelo papo. Volte outras vezes, porque eu acho que assunto de meio ambiente, ele precisa ser tratado, eu brinco assim, assunto de meio ambiente precisa ser tratado na cozinha. Ele não pode ser tratado só lá no alto, quando as pessoas acham que isso é um assunto, não, isso aí é macro demais para mim. Não, o meio ambiente começa, como você mesmo disse já aqui hoje, sendo tratado dentro de casa, porque a dona de casa sofre com a fuligem da queimada, a dona de casa sofre com a falta d'água, a dona de casa sofre com os preços que são majorados em função de crises que a gente passa uma atrás da outra, e todos nós, enquanto cidadãos, temos que fazer a nossa parte, né? Muito obrigado, secretário. Obrigada, Anderson, pela oportunidade, a todos que nos ouviram, a quem nos fez pergunta. Sem dúvida alguma, meio ambiente faz parte da nossa vida, e nós precisamos mudar a nossa cultura, e isso começa dentro de casa, cada um fazendo a sua parte, todos contribuem de algum modo para que a gente possa ter um ambiente mais saudável, e isso melhora a qualidade de vida e nos permite ter condições, inclusive de investir melhor o nosso recurso, não para pagar impactos ambientais. Mas para deixar a situação mais agradável. Exatamente, para que todos nós tenhamos um meio de vida melhor, dias melhores. Boa, gostei dessa aí, tá vendo? Gasta dinheiro, aliás, isso é uma coisa que a gente quase não fala, né? As fortunas que são gastas para apagar o fogo, né? Porque é combustível de aeronave, é salário de profissionais, precisa se contratar profissionais, às vezes até voluntários, não, profissionais que não são da área específica para aquilo, para fazer, enfim, aquelas aeronaves que precisam transportar água naquelas, não sei como é que chama aquele... nos nossos bolsões. Enfim, nos bolsões, mesmo. Enfim, é uma despesa muito grande, né? Exatamente, esse recurso poderia estar sendo revertido em melhoria das unidades de conservação, para que a população possa usufruir dos recursos naturais de forma adequada. E assim acontece no governo, na nossa casa, numa indústria. Então precisamos mudar um pouco o pensamento e todos fazerem a sua parte. Tá bom, secretária, obrigado, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui, um bom dia para você. Bom dia a todos.